Graças a Deus, né? Que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Amém, amada igreja? Quantos estão alegres com Jesus, dê um glória a Deus? Quantos estão alegres com Jesus, dê um caso de aleluia? É esse Jesus em que nós temos a vida nele. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos levanta. Em nome de Jesus. Amém, amada igreja? E nós temos a alegria, né, de estarmos aqui em Teresópolis, né, através desse Ministério Celeiro Santo, né? E nós temos a alegria de estarmos aqui mais uma vez, né, em comunhão com os irmãos, nesse dia tão especial, né? Que também é, né, a renovação da aliança do amor e do perdão, né? Que é a comunhão e a consagração da Santa Ceia, né? E por isso aqui estamos. E como Deus tem um chamado, né? E tem as missões, né, estabelecidas para a vida desse ministério, o Celeiro Santo, né? Nós vamos estar, né, com uma obra maior para ganhar muito mais almas para o reino de Deus, que é verdadeiramente o plano maior de Deus, que é a salvação. Nós, como igreja, temos que estar acima de tudo buscando e ganhando almas para o reino de Deus. Esses tempos, né, nós já estamos vivendo momentos difíceis. Preste atenção, a crise, ela existe lá no homem, a crise existe no mundo, preste atenção, mas no reino de Deus é Cristo quem reina. Então nós não podemos olhar para a crise, você não pode olhar para aquilo que deixou de acontecer na tua vida. Você tem um Deus vivo, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que um dia te escolheu, um dia te levantou, te chamou para você ser essa igreja que venha não só buscar para si, mas buscar para a família, buscar para as vidas. Nós temos que ter, acima de tudo, essa visão, uma visão maior de Deus. Para quê? Para que seja estabelecido o plano maior de Deus, como já é, desde que Jesus aqui teve, né, entre nós como Filho do Homem, há 2016 anos atrás, né? E nós temos que dar continuidade a essa missão. Por isso o ministério, ele tem o título, né, do ministério é Missão Evangélica Celeiro Santo. Nós somos uma igreja missionária, uma igreja profética, uma igreja que fala o que Deus determina que fale. É exatamente esse o espírito, né? É dessa forma que esse ministério foi levantado. E Deus, Ele tem um plano maior. Ele quer alcançar não só a sua vida, Ele quer alcançar também a sua família. Você, amada igreja, é a coluna, presta atenção, do Deus vivo dentro da tua família. Presta atenção, é você, através de você, é que Deus vai usar. Muitas das vezes as pessoas, pastor, já estou cansado de falar de Jesus para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu cunhado, para o meu genro, para minha nora, para o meu sogro, para minha sogra, para o meu vizinho, né, para o meu colega de trabalho. Presta atenção, a igreja tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento de espírito, né? Você aí muda a estratégia, você não vai mais falar de Jesus para ele, presta atenção, você vai falar dele para Jesus, aí ele vai ser alcançado, na direção do Pai, Jesus, aí ele vai ser alcançado dessa forma. Foi assim que um dia nós fomos escolhidos e chamados por ele para sermos uma igreja viva, uma igreja presente. A igreja, ela não pode adormecer, ela não pode estar fria. Preste atenção, a igreja
ela tem que estar, acima de tudo, com o espírito voltado para realizar a obra de Deus, porque você, aleluia, tem um chamado, você foi escolhida para que verdadeiramente Deus pudesse te usar, Deus pudesse trazer em você aquele veículo, aquele canal. Presta atenção, não podemos esmorecer. Presta atenção, a gente tem que se deixar ser usado por Deus. Presta atenção, não dê ouvido à voz do homem, a voz natural, aquela voz que é do inimigo, que muitas das vezes não vai dar certo, não vai acontecer, você não vai conseguir realização. Eu passei por isso e não consegui. Negativo. Isso é palavra negativa, isso é o inimigo querendo usar a igreja. Presta atenção, meu querido e minha querida, presta atenção, isso é revelação que está sendo falada aqui hoje. Aonde mais o diabo quer se levantar é dentro da família, na vida do marido, da esposa, porque o homem é a coroa da criação, e ele atingindo ali o casamento, atingindo o marido e a esposa, ele vai atingir a família e vai destruir a família. E você, como igreja, a coluna do Deus vivo dentro da família, você é a guardiã de Deus dentro da tua família. Quando você ora, uma outra coisa, preste atenção, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite. Não pense porque você é igreja que seu filho, preste atenção, hein? Que a sua família, aqueles que ainda não têm Jesus, ele vai receber a salvação. Está lá em Ezequiel, que é o profeta das visões, e ele diz em Ezequiel 18 que a responsabilidade é individual, a salvação é individual. Deus, ele vai ouvir a tua oração. Você vai orar pelo seu filho, vai orar pela sua filha, vai orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão, pelo seu cunhado, pelo seu genro, pela sua nora, pelo seu sogro, pela sua sogra, pelo seu padrasto, madrasta, enteado, enteada. A sua missão é continuar orando. Você tem que estar orando, tem que buscar, porque nós podemos nunca dar legalidade. O diabo, presta atenção, meu querido e minha querida, amada igreja, o diabo é um vencido, ele já é um perdedor. Ele não vai perder não, ele já perdeu há 2016 anos atrás. Ele é o destruído da vida da igreja. A igreja tem que estar de pé, a igreja tem que exercitar a fé. Eu não aceito isso para a minha vida, a minha família. Eu não aceito o inimigo ali entrar dentro da minha família, entrar dentro da minha casa. Você tem que rejeitar, você tem que se levantar. A igreja tem que ter a autoridade espiritual de Deus para destruir o adversário, o inimigo, o diabo, o demônio e os seus anjos. Satanás, ele já é um fracassado, ele já é um perdedor, ele já é um vencido. Há 2016 anos atrás, daquela cruz do Calvário, aí ele perdeu. Ao terceiro dia, o plano de Deus era salvar a humanidade, era salvar o mundo, é tornar o mundo igreja, tornar o mundo servo de Deus, tornar o mundo filho de Deus, tornar o mundo igreja. Esse foi o propósito estabelecido por Deus, o plano da salvação. Presta atenção, meu querido, minha querida e amada igreja. Ali naquele ato, quando ali Jesus foi levado para aquela cruz que antes era maldita, e com um sangue ali vertido, derramado naquela cruz se tornou bendita. Aquela cruz se tornou bendita. Preste atenção, o sangue de Jesus foi derramado ali. Não foi só para a vida da igreja, para se tornar igreja, foi na vida também daquele que está no mundo, que
está nas trevas, que está passando por um momento difícil, que está ali aprisionado por Satanás. Nós não podemos aceitar no bicho da bebida, no bicho do cigarro, no bicho das drogas, da cocaína, do êxtase, do crack, do oxi, da maconha, da heroína, na prostituição. Nós não podemos aceitar como igreja. Nós temos que orar, temos que repreender e rejeitar, porque, presta atenção, foi na cruz do Calvário, Jesus como Filho do Homem, ele ali levou toda a condenação, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a doença, todo o câncer, toda a AIDS, toda a bactéria, inflamação, infecção, toda a doença e enfermidade. Você não pode aceitar a doença chamada câncer, a doença chamada AIDS, infecção, inflamação, doença degenerativa. Meu querido e minha querida, Jesus levou a cruz do Calvário, ali toda a doença, toda a enfermidade, e o sangue de Jesus ali foi derramado. Naquele corpo de Jesus estava tudo isso: a doença, a enfermidade, o câncer, a AIDS, o tumor, estava toda a doença ali no corpo dele. O corpo dele, o plano de Deus era esse do Pai, de Jeová. Jesus viu há 2016 anos atrás, e ali, depois de cumprir o plano, dele estar 33 anos aqui na terra, ali foi se cumprido aquele plano, e Jesus levou naquela cruz do Calvário todo o mal, toda a maldição, todo o mal que existia na terra, quando o diabo aqui possuiu a terra. Presta atenção, mas Jesus morreu naquela cruz por toda a doença, por todo o mal, toda a maldição, toda a condenação, toda a acusação. Você não tem que mais aceitar na sua vida. Diga assim para o seu irmão: não aceite em nome de Jesus mais maldição na sua vida. Maldição através da palavra, maldição através de obras, maldição através herdada, maldição transferida, maldição como cedra. Não aceite, o seu irmão, em nome de Jesus. Eu profetizo libertação na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? E para concluir o plano de Deus, que é a salvação, você tem que estar preocupado. O Senhor está mostrando pessoas na sua casa que quer ouvir, ele quer sentir a autoridade espiritual de Deus na tua boca, você falando. Um filho, uma criança se sente segura dentro da família quando o pai e a mãe, presta atenção, quando o pai e a mãe, ele vê e reconhece a autoridade do pai e da mãe, ele se sente seguro. Mas quando o pai e a mãe desprezam, não se aproximam da criança, do filho, para orientar, para aconselhar, para falar de Jesus, a criança vai se tornar rebelde, aí entra a maldição e ela se torna rebelde. Mas se você, como igreja, usar, olha o que o Senhor está falando nesta noite aqui, você usar a autoridade espiritual de Deus, que Deus lhe concedeu e entregou, para que você levante a sua espada. Você tem que levantar a sua espada. Fala para o seu irmão: irmão, levante a sua espada dentro da sua família. Irmão, levante a sua espada dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Tem que levantar a espada. Não pode a igreja negligenciar e se omitir. Tem que levantar a espada para você receber a resposta quando você levanta a espada. Preste atenção, quando Moisés levantava as mãos, o povo inimigo era derrotado. Quando ele baixava as mãos, o inimigo prevalecia.
Preste atenção, a mão do Senhor da igreja é a mão direita, é a mão que você vai usar com autoridade, com espada, para você proclamar, para você decretar, para você profetizar. Você tem que profetizar a cura, a libertação, a salvação em nome de Jesus. Amém, amada igreja? É fundamental e é missão da igreja ganhar almas para o reino de Deus, e ela está dentro da sua família. Aquele filho que está ali isolado, aquela filha que não quer conversar com a família, presta atenção, o Senhor está visitando nesta noite, hein? O Senhor está mudando comportamento, conduta dentro da família, entre irmãos. O Senhor está entrando com providência aqui nesta noite em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Presta atenção, presta atenção. Jesus ali, quando ali na cruz do Calvário, ele morreu, e ao terceiro dia, a qual reverenciamos, domingo passado, ali ao terceiro dia ele ressuscitou. Preste atenção, meu querido e minha querida, você serve um Deus vivo, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem ouvidos e escuta. Ele escuta as tuas orações, ele escuta o teu clamor, ele escuta a tua reivindicação. Um Deus que tem boca e fala, ele tem boca e fala o teu ouvido. Preste atenção, ele tem nariz e cheira, ele tem mãos e apalpa. Preste atenção, você serve um Deus vivo. Fala para o seu irmão, você é servo de um Deus vivo, um Deus que está na sua vida, na sua casa, não só como igreja, mas dentro da sua família, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? E Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá na morte do inferno e buscou a chave de volta. E ele está entregando essa chave aqui a você nesta noite. A chave da vitória, a chave da salvação. Ele está te entregando aqui nesta noite. O Senhor quer tomar a igreja. O Senhor quer levantar a igreja. O Senhor quer usar a igreja. E Ele quer dar direção à igreja, Ele quer dar rumo à igreja. Ele não quer ver uma igreja estática, uma igreja dormente, uma igreja sonolenta. Ele quer ver uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, quando a unção do Deus vivo estabelece, descendo sobre a cabeça, a planta dos pés, a unção dele. Para você, com autoridade, você usar a espada a qual o Senhor está te entregando aqui nesta noite. Levante a mão direita, a mão direita. Senhor, nesta noite aqui, este rebanho reunido, nesta noite de consagração em Santa Ceia, meu Pai, antes deles ouvirem a tua mensagem poderosa, ó Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos este rebanho, toma nas tuas mãos cada vida, toma nas tuas mãos a igreja, meu Pai, e nesta noite aqui, meu Pai, eles tomem posse da espada do Senhor, que eles possam usá-la, que eles possam realizar a obra, Senhor, e que aonde a espada que corta os dois lados, o lado para o lado mau e para o lado bom, que eles possam usar essa espada, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que eles possam usar esta espada, meu Pai, dando direção, não só à sua vida, mas para a sua casa e a sua família, meu Pai. Por isso, nesta noite, a tua igreja recebe esta espada, saindo daqui nesta noite, com essa autoridade espiritual de Deus, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor,
Eu tomo posse da espada para usá-la na minha vida, na minha casa, na minha família, para curar, para libertar, para salvar, para operar o milagre de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém, amém? Você hoje está aqui com autoridade. Preste atenção. Você hoje está recebendo a espada para ser usada. Aleluia. E não ser guardada, ser usada. A autoridade espiritual de Deus na sua vida como igreja. Vamos dar glória a Deus. Uma linda salve. Depois de recebermos essa ministração tremenda, né, de libertação, hoje também é um dia, né, do culto da libertação profética, né, e também das rosas ungidas, né, e também a campanha das rosas ungidas. Irmãos, preste atenção. A rosa, quem é a rosa de Saron? É o Senhor Jesus. Preste atenção. A unção que está sobre a rosa é a unção que está lá no livro de Isaías 10:27. A unção que despedaça o jugo do diabo. Preste atenção. Não é a rosa em si, não é o elemento rosa, mas é a unção que está sobre ela. Aonde você colocar essa rosa, sentir no coração, eu preciso de colocar essa rosa na mesa da sala, coloque. Eu preciso colocar essa rosa na janela, coloque. Eu quero colocar essa rosa em cima da cômoda do meu quarto, coloque. Eu quero colocar essa rosa no criado mudo, coloque. Eu quero colocar essa rosa no banheiro, coloque. Eu quero colocar essa rosa na cozinha, coloque. Eu quero colocar essa rosa no quintal da minha casa, ou na área de serviço da minha casa, coloque. Eu quero colocar essa rosa na varanda, coloque. Eu quero colocar essa rosa no jardim da minha casa, coloque. Aonde você sentir, aonde você foi despertada, sentir que existe algo que impede. O que é que impede? É a maldição. Presta atenção. A igreja só recebe a bênção se quebrar a maldição. Tem um ministério que quebra de maldição, está por interior, que é ministrado, né, a oração de renúncia, a oração de desligamento, a oração de quebra de maldições, para ministrar por interior, porque só existe cura se houver quebra de maldição. Então presta atenção. Uma irmã estava na igreja com uma doença terrível, um mal, estava na saúde dela, e o médico desenganou, e o filho tinha feito concurso, na época era Telemar, né? Tinha feito concurso, passou e não foi chamado. Quase 3 anos sem ser chamado, só no aguardo. E ela com aquela doença, o médico desenganou. Aí veja bem, ela levou a rosa ungida para casa. Presta atenção para você entender que a unção despedaça o jugo do diabo. Aí ela levou aquela rosa para casa. Aonde ela colocou a rosa? Na sala, em cima da mesa, num vaso de cristal. Ela colocou a rosa. Aí colocou ali dentro. Colocou uma para ela, uma para o marido e uma para esse filho que lutava para conseguir emprego e não conseguia, as portas fechadas. Era maldição, tá? Na vida da família, e atingiu toda a família, inclusive ela na saúde, o filho na vida profissional, né? O marido com problema do mundo, que bebia muito. Aí o que ela fez? Saiu da igreja, chegou com fé. Tudo isso tem que ser exercício de fé. A palavra de Deus no dia, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11,
que até o firme fundamento das coisas se espera e prova das coisas que não vê. Ela chegou em casa, colocou e foram dormir. Quando foi 2h30 da manhã, eles escutaram uma maior explosão dentro de casa, um barulho explodiu. Aquele barulho aí acordou todos eles, correram aí para ver onde era, não sabiam onde era, correu para o quarto, correu para o banheiro, correu para a cozinha, aí correram para a sala, acenderam a luz. Quando viram, a rosa que estava naquele vaso, presta atenção, despedaçou, esmigalhou o vaso, caco de vidro para tudo que é lado. Aí passou, ela levou a rosa na igreja. Irmão, com 15 dias depois, ela foi fazer o exame, o último exame que o médico mandou fazer. Aí ela levou lá na igreja, levou o laudo do médico, ela estava curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Curada da doença que o médico desenganou. E o filho, um mês depois, foi chamado para ocupar um cargo de liderança lá dentro da Telemar. A unção despedaça o jugo do diabo. Com maldição fica impedida a bênção. Mas quebrou a maldição, está vendo? Ela recebeu a bênção. E o marido se libertou do vício da bebida. Vamos dar um glória a Deus? E hoje, já foi um dia. E hoje você vai receber essa rosa. Você vai colocar, como eu falei, onde você deseja colocar. Você vai colocar naquele lugar. Não fique esperando que eu, a pastora, vai dizer qual lugar. Não. É você, se o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. E você vai colocar aquela rosa naquele lugar. Você vai ver a resposta que Deus vai te dar e vai despedaçar todo o jugo do diabo ali no lugar onde você colocar. Que você sinta que está sendo atingido na tua vida. Vamos dar glória a Deus? Imagina só o impacto do Senhor. Agora vamos para a palavra, vamos nos encharcar, vamos nos alimentar, vamos comer e beber a palavra de Deus nesta hora. Abra lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, né? A igreja tem que estar orando, irmão. Nós já estamos vivendo os princípios das dores. Quando a igreja é atingida, chama-se, pode sentar, pode permanecer sentado. Princípio das dores. Está no sermão profético de Jesus. Abriu lá em Apocalipse 3. Amém, irmã igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dar uma glória a Deus? Meu querido e minha querida, preste atenção. João, profeta João, ele vivia com a cabeça nos peitos de Jesus. Era um amado de Deus. Jesus amava João. João foi um discípulo diferente. Foi um discípulo que Deus ali alcançou a vida daquele discípulo de maneira diferente, pela forma a qual ele servia a Deus. Preste atenção. João estava, preste atenção, na ilha de Pátio, estava ali aprisionado. Meu querido, preste atenção. Deus tinha um plano na vida de João, do profeta João. E eu quero te dizer que João ali foi arrebatado. O Espírito Santo levou a presença de Deus. E ali falou com João o que acontecia com aquela igreja de Sardes, que foi através da quinta carta que foi levada para aquela igreja, a igreja de Sardes. Meu querido, preste atenção. A palavra de Deus, o Senhor fala através de sinais e palavras para João que as estrelas, elas significavam, preste atenção, o anjo do Senhor da igreja. E o anjo do Senhor da igreja é o pastor, é aquele que lidera, aquele que apacenta, aquele que aconselha, aquele que fala o que Deus, chamado por ele, manda falar, para orientar, para aconselhar, para apacentar, para dar direção à vida da igreja. E assim, aleluia, Deus falou com João. A palavra de Deus fala, se vocês abrirem lá, vamos lá para o capítulo 1, no final. O que é que ele diz? No 20, ele fala do mistério das 7 estrelas que viste na minha veste e dos 7 castiçais de ouro. Aí o que é que ele diz aqui, continuando? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está vendo? A visão, o sinal a qual foi dado por Deus para João, né? Que as estrelas significavam o anjo do Senhor da igreja, que é o pastor ali da igreja de Sardes. E os castiçais, aqueles 7 castiçais, significavam a igreja do Senhor. Preste atenção. E ali naquela carta ele diz: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus. Preste atenção. E as 7 estrelas, os 7 anjos do Senhor da igreja. Eu sei, olha o que ele dizia para João. Eu sei as tuas obras. Olha o que ele disse aqui para a igreja de Sardes, mandando ele levar a carta para o pastor. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. A igreja de Sardes, meu querido e minha querida, era uma igreja morta, era uma igreja sem vida, era uma igreja que não crescia, que não produzia, que não se levantava, que não recebia, que não se fortalecia. Era uma igreja estagnada. E o Senhor não quer essa igreja aqui na terra. Ele quer ver uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja trabalhando, uma igreja edificando, uma igreja edificada. É essa, aleluia, a missão que Deus deu a João para falar
o anjo do Senhor aqui da igreja de Sardes. E disse para ele: ser vigilante, confirma o gestante que estava para morrer. Ainda tinha algum que tinha esperança de continuar com a igreja, mas a expectativa era de morrer. Presta atenção, meu querido, essa morte não é morte física, é morte espiritual. É morte espiritual, o Senhor está falando aqui nessa noite, que muitas das vezes atinge a vida da igreja, a igreja acomodada, a igreja desanimada, a igreja que só tem coragem, só tem força para desenvolver o talento na vida secular, mas esquece, aleluia, da vida espiritual com Deus. Aí o que é que ele disse mais? Ele diz: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O Senhor está cobrando aqui nessa noite que você tem recebido e ouvido. O Senhor está cobrando. O Senhor cobra. Ele exige da igreja. É a igreja, é o servo, é o filho de Deus, são servos de Deus, é o rebanho de Deus, não é da liderança. Preste atenção, temos que entender. Moisés, o povo, quando se libertou do Egito, e nós saímos um dia do Egito para estarmos aqui em comunhão com Deus, para termos a liberdade de cultuar a Deus. Quando aquele povo lá, daquele período do Egito, não tinha tempo, ainda ocuparam o tempo, pouco que tinha, ainda deram muito mais para eles não terem tempo. Isso é obra do inimigo, foi obra de Faraó, para não permitir que houvesse a comunhão com Deus. E muitas das vezes na vida da igreja acontece da dificuldade, do impedimento, do atrapalho, de tudo incomoda. A visita incomoda, não deixa eu ir à igreja. O meu filho me impede de ir à igreja, meu marido me impede de ir à igreja. O Senhor está falando aqui nesta noite, hein? O Senhor está falando aqui nesta noite, hein? Que visita não pode impedir, parente não pode impedir, doença não pode impedir. Presta atenção, enfermidade não pode impedir. O Senhor está falando aqui nesta noite. O Senhor está falando aqui nesta noite. Aí o que é que ele disse mais? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabendo como é que Deus olha a realização das obras dele dentro da igreja? Aí o que é que ele disse mais? Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Ele está mandando a igreja se arrepender de conduta, de comportamento, de atitude. Ele está mandando a igreja aqui se arrepender do que nós temos feito e não deveríamos fazer, daquilo que tinha que ser realizado e deixou de ser realizado. Ele está falando aqui. Nós temos que permanecer, nós temos que continuar. A igreja tem que viver marchando para o alvo, que é aquele segunda grande vinda do Senhor Jesus. Tem que marchar, preste atenção. A igreja tem que continuar perseverante, tem que buscar sempre em tempo e fora de tempo. Tem que orar em tempo e fora de tempo. O Senhor está mandando dizer. Como é que tem sido o comportamento da igreja? Olha como é que ele está olhando para a igreja. Olha como é que ele está visando a igreja no comportamento, na atitude, na conduta, na maneira fiel, no compromisso como igreja. A igreja não pode esquecer da salvação, a vida eterna. A igreja não pode esquecer e tem que estar ligada sempre, quando no dia do juízo, o juízo final. Presta atenção. Cadê a obra do Senhor? Cadê a obra na vida da igreja?
está cobrando. O que nós temos feito, o que você tem produzido para a seara do Senhor. Ele está cobrando aqui nesta noite. Ele está falando ao teu coração aqui nessa noite. Ele está te dando força, a alegria do Senhor é que é a nossa força. Ele manda te dizer aqui nessa noite: tenha ânimo, tenha força, tenha coragem, tenha desprendimento. Não deixe se isolar, não deixe se acovardar, se amedrontar, não deixe ser atingido pelo inimigo para prender e não deixar você realizar a obra de Deus, porque Ele quer essa grande obra na vida deste rebanho aqui em Teresópolis. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te conduzir. Presta atenção que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite. Neste manto de Covasnaias, neste manto de mistério, neste canto de cantas nuvens, neste manto de cantarárias, neste canto de Caravaçu, Espírito Santo de Deus. Aí ele continua a dizer, olha o que ele continua a dizer, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Se não vigiares, virei contra ti como um ladrão. Olha que temor a igreja tem que ter. Aí o que ele disse mais? E não saberás a que hora sobre ti virei. A igreja não sabe a hora. O tempo está preparado por Deus. Aí o que ele disse aqui no 4? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque por quanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome